colocar diante de Deus, aleluia. A pessoa Bíblia comigo em Salmo 51, verso 10, onde se encontra o tema desse culto. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 51. A partir do verso 10, lemos o verso 10 diante também. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me dirige em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e um espírito voluntário me sustém. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que esse salmo é um salmo muito conhecido pela igreja. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi após o rei Davi ser confrontado pelo profeta Natan de um pecado que ele cometeu. E Davi ele está arrependido do pecado que ele cometeu. Então é um salmo de arrependimento. É um salmo onde Davi está reconhecendo o erro dele, a falha dele. E o que Davi fez? O que ele cometeu? A palavra do Senhor vai falar o que aconteceu com Davi em 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler só até o verso 5 para não ficar uma leitura muito extensa. E diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo se passado um ano, no tempo em que saem os reis da guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram eles os amonitas, e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama, à hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou no terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela deve ser filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Havendo ela se purificado da sua imundície, e ela voltou para sua casa, e concebeu a mulher, e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Bom, irmãos, Davi, ele estava em um período do seu reinado onde ele estava conseguindo conquistar muitas terras, muitos territórios. O reino estava se expandindo e era normal, era comum os reis saírem para a guerra. E Davi era rei. Então fazia parte do ofício de Davi ir para a guerra. Era uma responsabilidade que ele tinha ir guerrear. Mas a palavra do Senhor diz que ele não vai. Ele decide ficar em Jerusalém. Ele decide ficar em casa. Ele decide não fazer aquilo a qual Deus o chamou para fazer. Aleluia. E sabe, irmãos, tem gente que pensa que a maior luta que Davi enfrentou foi contra o gigante Golias. Tem gente que acha que a maior luta que Davi enfrentou foi contra o urso e o leão. Mas a verdade, a maior luta que Davi enfrentou foi contra ele mesmo. Porque muitas das vezes a nossa maior guerra não é externa, mas é interna. A nossa maior luta é contra a gente mesmo. Existe uma guerra que acontece, e essa guerra ela não acontece só dia de segunda-feira. A guerra, a luta da carne e do espírito, ela não acontece de vez em quando. Não é às vezes, aleluia, mas é uma guerra constante. E se engana o crente que pensa que em algum momento da sua vida ele vai poder tirar um período e abaixar a guarda, e não orar tanto, e não buscar tanto, e não vigiar tanto. Se engana o crente que pensa que em algum momento da sua vida ele vai poder tirar um momento e dar uma trégua. Irmãos, a nossa luta é diária. A nossa guerra é diária. E a primeira coisa que eu aprendo é que se a minha luta e a sua luta é constante, isso significa que a nossa vida de oração também tem que ser constante. Se a nossa luta ela é diária, isso significa que a nossa busca pela presença de Deus também tem que ser diária. Eu e você, a gente não
pode se dar o luxo de orar de vez em quando. Eu e você, a gente não pode se dar o luxo de orar apenas quando convém. Eu e você, a gente não pode dar o luxo de orar, aleluia, apenas quando as coisas ficam difíceis. Mas nós temos que orar constantemente. Aleluia. Nós não podemos orar apenas quando a gente sente. Ai, quando eu sentir, eu oro. Quando eu sentir, eu busco. Irmãos, crente não vive pelo sentimento. Crente vive pela palavra de Deus. Não é a glória Deus que tem que nos guiar, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não diz ore de vez em quando. A palavra de Deus não diz ore apenas quando você sentir vontade de orar. A palavra de Deus não diz ore apenas quando as coisas ficarem difíceis. Mas a palavra de Deus diz orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Aleluia. É uma oração constante. É orar todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, muitos de nós temos vivido uma vida inconstante na presença de Deus. Porque a gente só quer sentir. Quando eu sentir, eu faço. Quando eu sentir, eu oro. Quando eu sentir. Mas hoje Deus, Ele não quer que a gente viva uma vida inconstante. Deus não quer que a gente viva assim, oscilando na presença dEle. Mas Ele quer que a gente viva assim, crescendo na presença dEle. Aleluia. E eu aprendi algo. Que para a gente ser constante na presença de Deus, a gente precisa ter disciplina espiritual. E eu costumo dizer que disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo quando a gente não sente vontade de fazer. Por exemplo, não é todo dia que você acorda querendo limpar a sua casa, mas você limpa. Não é todo dia que você acorda querendo ir para o trabalho, mas você vai. Não é todo dia que você quer ir para a escola, mas você vai. Aleluia. Então, não é todo dia que a gente vai sentir vontade de orar. Não é todo dia que você vai sentir vontade de ler a Bíblia. E aí que entra a disciplina. É fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo quando a gente não sente vontade de fazer. Aleluia. Irmãos, eu não ia começar essa pregação falando desse jeito, mas o Senhor falou que Ele quer derramar um renovo sobre a nossa vida. E aquilo que Ele quer derramar na minha e na sua vida hoje, Ele não quer que a gente seja cheio hoje, daqui 2, 3 dias a gente seja vazio de novo. Por isso que Ele falou, eu quero renovar meu povo. Mas eu quero que meu povo entenda que eu não quero renovar eles apenas em um dia de culto. Eu quero que eles entendam que eles precisam ser renovados todos os dias. E para eles serem renovados ser renovado todos os dias, eles precisam me buscar constantemente. Eles precisam me buscar constantemente. Aleluia. E para isso nós precisamos ter disciplina. Eu costumo dizer que a disciplina ela também gera resultados. Por exemplo, se você orar todo dia, nada disso vai ser em vão, nada disso vai ser à toa. Aleluia. Você vai ter comunhão com Deus. Você vai ter intimidade profunda com Deus. E sabe, você escolhe o nível de intimidade que você vai ter com Deus. Se vai ser rasa ou se vai ser profunda. Aleluia. Se você ler a palavra de Deus todos os dias, aleluia, você vai ter revelação. Você vai ter sabedoria. Você vai ter transformação. Você vai ter orientação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, por mais que seja difícil, permanecer na presença de Deus, estar na casa de Deus, servir a Deus, não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Aleluia. Davi, ele decidiu não ir para a guerra. E a Bíblia vai dizer que ele sai passeando no terraço da casa do seu palácio, e ele avista uma mulher vencer. E ele se interessa por ela. E ele procura saber mais sobre ela. E mesmo ele sabendo que ela é casada, ele se envolve com ela. Infelizmente, para piorar a situação, ela é engravida. E Davi, então, ele vai tentar resolver o problema. Ele montaria algumas estratégias para tentar resolver do seu jeito, do seu modo, tentar esconder aquilo que aconteceu, né? E ele tenta algumas estratégias e nenhuma delas dá certo. Só que ele tenta uma, que para mim é a pior de todas. Ele
o marido dela morra. E infelizmente dá certo. Ele acaba morrendo. E a Bíblia vai dizer que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele não se agradou do que aconteceu. Ele tentou até esconder. Glória a Deus. Aleluia. Bom, a Bíblia vai dizer que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E ele tenta esconder aquilo que aconteceu. Só que, irmãos, a gente não consegue esconder nada de Deus. Glória a Deus. A gente pode até conseguir esconder a liderança. A gente pode até conseguir esconder os nossos amigos. Mas de Deus, não tem como. De Deus não dá. E Deus, ele levanta então um profeta chamado Natan para confrontar Davi, para repreender Davi do erro que ele cometeu. E sabe, quando eu imagino Deus, ele levantando ali o profeta Natan para Natan ir falar com Davi e repreender Davi, eu vejo a misericórdia de Deus indo junto, porque antes de Deus aplicar juízo, ele sempre vem com a sua misericórdia. Então, toda vez que eu aprendi isso aqui, toda vez que Deus ele nos confronta através da palavra dele, a intenção dele não é nos destruir. A intenção dele não é nos matar. A intenção dele é fazer com que aquela palavra que nos confrontou, que nos confronta, gere em nós um arrependimento, que gere em nós uma mudança, que gere em nós uma restauração, que gere em nós um renovo. Aleluia, glória a Deus. Então a intenção de Deus ao confrontar Davi é fazer isso, né? É levar ele ao arrependimento. E depois que Davi ele é confrontado pelo profeta Natan, ele desperta, ele se arrepende do erro que ele cometeu. Ele se arrepende do pecado que ele cometeu. E ele vai começar o Salmos 51 dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha maldade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Davi não fica se justificando para Deus. É que Davi ele não diz, não, Senhor, mas é que foi um momento de fraqueza. Ele não fica colocando a culpa do erro dele nos outros, mas ele reconhece o erro dele. Ele reconhece aonde ele falhou, aonde ele errou. Diferente de Adão e Eva, se você for parar para analisar em Gênesis capítulo 3, né? Adão e Eva eles pecam, eles comem o fruto que Deus falou que não era para eles comerem. E Deus ele vai, ele desce até o jardim, ele procura ali Adão e Eva estavam fugindo da presença de Deus porque eles pecaram. E quando Deus encontra eles, Deus faz uma pergunta para eles. A pergunta é: vocês comeram o fruto que eu falei que não era para comer? O que Adão fala? Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto que eu comi. Chega a hora de Eva falar. Aí ela fala: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume nada, ninguém assume o erro, eles começam a jogar a culpa do erro um no outro. E sabe, eu acho interessante essa pergunta que Deus fez: por acaso vocês comeram do fruto? Irmãos, Deus, ele sabia que eles tinham comido. Deus, ele sabia da resposta. Então, se Deus sabia, por que Deus perguntou? Eu costumo dizer que Deus é intencional, nada que ele fala é à toa, nada que ele pergunta é em vão. Sempre tem uma intenção, sempre tem um propósito. Deus ele faz essa pergunta porque Deus queria que Adão e Eva reconhecessem o erro deles. Deus queria que eles confessassem o pecado deles. E a confissão é o primeiro passo para um arrependimento. Deus queria que eles se arrependessem. Deus estava dando uma chance escancarada para eles se arrependerem, mas em vez de se arrependerem, eles colocam a culpa
fácil para a gente colocar a culpa do nosso declínio espiritual em outras coisas, em pessoas. É mais fácil a gente querer colocar a culpa, aleluia, da nossa frieza espiritual em algumas coisas, em vez da gente reconhecer que nós precisamos de mudança. E tem coisas dentro da nossa vida que precisam ser consertadas. Mas o Senhor está dizendo, se você quer ser renovado, se você quer ser restaurado, para de fazer assim, comece a fazer assim. Para de fazer assim, não, a culpa é do outro. A culpa da minha frieza espiritual é disso, é daquilo. Vamos começar a olhar os nossos erros. Vamos reconhecer os nossos erros assim como Davi. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabe, a Bíblia também vai falar a respeito de um rei. De outro rei. Chamado Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul também pecou. Mas a Bíblia vai dizer que Saul foi rejeitado por Deus. Mas Davi ele foi perdoado. Mas, se você for analisar o que aconteceu com Saul, o pecado que Saul cometeu, talvez nem seja tão grave, digamos assim, igual o de Davi. Deus ele dá uma ordem para Saul. E a ordem é que ele exterminasse os amalequitas, porque os amalequitas fizeram coisas que não agradavam ao Senhor. E Saul vai. E ele extermina ali alguns amalequitas, mas ele não obedece completamente a Deus. Ele deixa o rei dos amalequitas vivos. Ele pega ali alguns bens daquele povo. Ele não obedece completamente a Deus, ele obedece parcialmente a Deus. E Deus também não se agrada disso. Deus levanta um profeta chamado Samuel. Da mesma forma que quando Davi peca, Deus levanta Natan para que através daquele confronto Davi se arrependa. A mesma coisa acontece com Saul. Deus levanta Samuel e pede para Samuel confrontar ele, né? Para que através daquele confronto Saul se arrependa. Mas não é o que acontece. No verso 30, versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 15, quando ele é confrontado ali por Samuel, Saul vai dizer: pequei, mas honra-me diante dos anciãos. Ele até reconhece que ele pecou, mas Saul está preocupado com honra. Ele até reconhece que errou, mas ele não está preocupado em estar bem diante de Deus. Ele está preocupado em estar bem diante dos homens. Diferente de Davi. Aleluia. Davi, quando ele é confrontado por Natan, ele se arrepende. Saul sente remorso. Quando, aleluia, glória a Deus, Saul, ele é confrontado, ele não se preocupa com o coração de Deus. Ele não se preocupa com o pensamento de Deus, com o que Deus está achando, com o que Deus está pensando. Ele está mais preocupado com a aparência, enquanto Davi está preocupado com a essência. Por isso ele diz: cria em mim um coração puro. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Saul está querendo a aprovação da terra, Davi, a única coisa que importa para Davi é o que está escrito no Salmo 51, verso 11. Sabe o que está escrito? Davi fala assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A única coisa que importa ali para Davi é a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele podia ter pedido qualquer coisa aqui. Ele podia ter pedido: Deus, não tire o meu reino. Porque o pecado que Davi cometeu tinha consequências. Não porque Deus perdoou que não ia ter. Tinha. Em nenhum momento você vê Davi pedindo: Deus, não retire de mim a minha coroa, não retire de mim o meu cargo, não retire de mim, aleluia, glória a Deus, o ouro, a riqueza. Não, ele fala: não retire de mim o teu Espírito. O Espírito Santo. Porque não adianta ter reinado sem a presença de Deus. Não adianta ter ouro e ter prata sem a presença de Deus. Não adianta ter nada na terra, ter carreira, ter fama, ter status, qualquer outra coisa sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus ela vale mais do que o ouro. A presença de Deus ela vale mais do que a prata. A presença de Deus ela vale mais do que qualquer outra coisa. Aleluia!
pede para Deus não tirar o Espírito Santo, para ele não perder a presença de Deus. É o que mais preocupa Davi, é o que mais importa para Davi. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos essa noite, apenas para a gente refletir. O que mais importa para você? O que mais importa para você aqui? O que mais importa? Aleluia. Qual é a sua maior preocupação? Será que a nossa maior preocupação é pela coisa da terra ou é pela presença de Deus? Aleluia, irmãos, que a presença de Deus ela seja mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Porque sem ela nós não somos nada. Sem ela nós não conseguimos nada. É a presença de Deus que nos fortalece. É a presença de Deus que nos enche. Aleluia, glória a Deus. E Davi ele vai pedir algo para Deus também. No verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse verbo criar é o mesmo verbo utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criou significa trazer à existência aquilo que não existe. Então, quando o salmista Davi ele fala para Deus criar, ele está reconhecendo algo aqui. Ele está pedindo para Deus trazer à existência algo que ele perdeu. Porque Davi está reconhecendo que aquele coração que ele tinha quando ele era o pastor de ovelhas, aquele coração que ele tinha quando ele era mais moço, ele já não tinha mais aquele coração sensível à voz do Espírito Santo. Aquele coração que um dia Deus olhou para ele e disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Aquele coração já não existia mais. Aquele coração ele se corrompeu. Aquele coração ali estava agora endurecido por conta dos erros, por conta dos pecados. Aleluia. E como é duro para um crente ou para algumas pessoas ter que reconhecer que durante a sua caminhada com Deus e durante a sua vida com Deus, coisas ficaram para trás. Que a sua essência você estava perdendo. Como é difícil reconhecer que aquela sensibilidade que a gente tinha do Espírito Santo hoje a gente já não está tendo mais. Mas não é à toa que o tema desse culto é sobre renovo. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer fazer você voltar à essência. Por isso que Ele te trouxe aqui. Deus quer restaurar em você a alegria da salvação. Aleluia. O Senhor quer te encher de novo. O Senhor quer te tocar de novo. Tem um renovo da parte de Deus chegando para a sua vida. O Senhor quer te dar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que se submete à vontade de Deus. Um coração que é sensível à voz de Deus. Um coração que quer se render ao Senhor. Que não está preso nas coisas da terra, mas que alcança, que quer tocar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi vai dizer: cria em mim um coração puro. Traz à existência aquilo que eu já não vejo mais em mim. Aleluia. Eu acho lindo que ele não fala: Deus, remendo o meu coração. Deus, conserta algumas coisas no meu coração. Porque o nosso Deus não é um Deus de remendo. O nosso Deus é um Deus que faz tudo novo. O seu Deus, ele não quer remendar a sua vida. Ele não quer consertar algumas coisas na sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer você ser uma nova criatura. Aleluia. É isso que o Senhor tem para mim, para você nessa noite. Eu já estou encerrando, irmãos. A palavra é bem breve mesmo. Eu pedi para os irmãos ficarem em pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Que ouviu essa palavra de alguma forma ela tocou no seu coração. Talvez você está aqui, você se encontre igual a Davi. Coisas se perderam durante o caminho. Seu coração talvez, ficou um pouco endurecido, mas hoje o Senhor ele quer te renovar.
Hoje o Senhor Ele quer te encher. Hoje o Senhor Ele quer renovar a aliança com você. Se tem alguém aqui nessa noite que tem esse desejo de aceitar a Jesus ou de reatar a aliança, né, com Ele, vem aqui na frente, nós iremos orar pela sua vida. Nós iremos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se tem alguém que tem esse desejo no seu coração, aleluia, de ter uma nova vida, de ter um novo coração, um novo começo, uma nova história. Aleluia, vem aqui na frente, nós iremos orar por você. O Senhor te espera. O Senhor marcou esse encontro porque Ele quer te encher. Aleluia. O Senhor marcou esse encontro porque Ele quer encher você. Ele quer renovar você. Aleluia. Não tem ninguém? Então, amém. Que o Senhor possa te dar uma oportunidade. Que o Senhor te dê essa oportunidade em nome de Jesus.